Estamos de volta e agora para falar sobre saúde, especificamente sobre dores na lombar ou na região mais alta da coluna. O problema é conhecido popularmente como dor nas costas ou dor nos quartos. Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Olha, entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma etapa das suas vidas, mas na maioria dos casos há resolução espontânea do problema. Ao vivo, eu estou recebendo o médico ortopedista, Dr. Mário Costa, para tirar as dúvidas sobre lombalgia ou a popular dor nas costas. Vamos então desejar um excelente dia para o doutor que já está aqui. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença. Bom dia, Tamires. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando em nome do Núcleo de Especialidades Ortopédicas. Falando justamente de uma patologia tão comum no nosso dia a dia. Hoje a lombalgia é considerada a queixa mais comum, tanto nos consultórios quanto nas urgências ortopédicas. Então são queixas frequentes, né, doutor? Sim, ela vai acometer a região mais baixa da coluna, principalmente já chegando na região da pelve. Graças a Deus, como a gente costuma brincar, cerca de 95% delas são mecanoposturais. O que é que isso quer dizer? Tem relação com a mecânica desse paciente e com a postura dele no dia a dia. A maneira de sentar, a posição que ele acaba ficando no dia a dia, uma posição mais viciosa, uma fraqueza relacionada ao sedentarismo ou um desequilíbrio muscular propriamente dito. Na grande maioria das vezes, as queixas estão relacionadas a essas situações, que são situações mais leves. E em alguns casos, 5 a 10%, a gente vai ter alguns diagnósticos mais, digamos assim, mais complexos, como as discopatias, como até os diagnósticos diferenciais. A gente tem diagnóstico até diferencial até na herpes zoster, e até uma queixa renal também pode ser um diagnóstico diferencial. Entendi, doutor. Vamos então às participações aqui da população, tirando as suas dúvidas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Melquides Severo, sou lá da cidade de Itabaianinha, Sergipe. Eu gostaria de saber com o doutor se a dor na coluna ela é gerada através da má postura do corpo, o mau uso da coluna. Gostaria de saber com o doutor. Muito obrigado. Então, Tamires, como a gente falou, a dor na coluna, 90 a 95% das vezes, vai ter justamente a relação com essa postura. É uma posição de sentar numa cadeira, digamos assim, que pra gente no dia a dia acaba parecendo mais confortável. Só que, na verdade, a gente está sobrecarregando, no caso, ficando um pouco mais curvado. Isso. Estica um pouquinho as pernas. Isso mesmo. E a coluna fica em formato de C, né, doutor? Exatamente. Assim como, às vezes, a maneira de sentar. Às vezes é uma cadeira mais alta, a pessoa bota uma perna e deixa a outra livre. Então, acaba que isso vai desequilibrando a região. Então, por conta dessa mecânica, por isso que eu disse, 90 a 95% são mecanoposturais. Então, a postura, a maneira de sentar e até a maneira de pegar algum peso no dia a dia. Pegar um balde mais inclinado ao invés de pegar pela frente. Então, tudo isso tem correlação com, na verdade, é o mais frequente, inclusive, nas dores lombares. E tem que ser corrigido, né? Porque, por exemplo, a pessoa sabe que não usa muito bem a postura, não faz o uso correto da postura. E isso vai acarretando no dia a dia esse comportamento, esse mau hábito, e aí chega a ter a dor de coluna, mas vai encarando como algo normal, que já faz parte. Exato. Qual o prejuízo disso? Então, a longo prazo, essas dores começam a ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. Então, o que a gente costuma dizer ao paciente que chega na urgência, caso ele não trate, provavelmente na próxima crise, o intervalo entre crises vai ser menor e cada vez essa intensidade vai ser maior, correndo o risco até de gerar uma dor crônica. E a partir de uma dor crônica, ele ficar limitado por um bom tempo da vida dele, tendo que fazer um tratamento mais severo, mais cuidadoso, para poder, no caso, conseguir uma melhora e uma qualidade de vida. Vamos a mais participações aqui no telão, hoje falando sobre lombalgia, dor nas costas. Bom dia! Meu nome é Júlio César, queria saber o diagnóstico para dor nas costas. Acho que ele quis dizer, como ter esse diagnóstico? Então, geralmente a gente abre um parêntese aí para os sinais de alerta. Quais seriam os sinais de alerta? Aquela dor que irradia para as pernas, aquela dor relacionada também com febre, aquela dor mais alta, que pode ser diagnóstico diferencial até com doença renal, aquela dor que já está com uma frequência muito grande. Uma coisa é uma dor lombar esporádica, a pessoa sentiu uma dor, foi na urgência, ou foi no clínico, ou fez um diagnóstico inicial de lombalgia, que é dor na lombar apenas, não está dando um diagnóstico definitivo, e tomou a medicação e aliviou. Começou uma atividade física e corrigiu a postura, ficou bem. Caso essa dor volte a ocorrer, a gente tem que investigar. Um dos exames mais comuns hoje que a gente tem
A gente pode fazer o raio-x, pode, e tem também o uso da ressonância como ferramenta para esse diagnóstico. E aí a gente diferencia tanto a parte mecanopostural pela anamnese do paciente, pela clínica, quanto pela ressonância a gente conseguir chegar, por exemplo, num diagnóstico mais elaborado de uma discopatia ou até uma compressão nervosa. Entendi. Vamos a mais participações aqui no telão? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Ana Reis. Eu gostaria de saber se o esforço muscular causa dores nas costas. Essa é uma excelente pergunta. Bom dia, Ana Reis. Com relação ao esforço, a gente costuma dizer que o esforço em si, não, mas a maneira como a gente executa esse esforço. Até porque senão as academias aí estariam lotadas de pessoas com dores nas costas. E pelo contrário, quem costuma fazer atividade física regular costuma não sentir ou sentir menos essas dores. Agora, se a pessoa executa esse movimento de uma maneira inadequada, como eu falei, existe tudo tem uma maneira mais correta de fazer. Como, por exemplo, pegar um balde. Se a pessoa pega certinho, pegando embaixo, simulando, por exemplo, o movimento de um stiff, teoricamente essa pessoa muito provavelmente não vai ter dor nas costas. Mas se ela pega, por exemplo, de lado, acaba, por exemplo, pegando um peso muito maior do que o que costuma aguentar, simplesmente para não dar duas viagens, digamos assim, então isso aí vai acarretar numa sobrecarga na coluna, sim. Agora, como eu disse, não é pelo peso, mas sim pela maneira que se faz essa atividade. Olha, tem muita gente interagindo pelo WhatsApp do Balanço Geral. O Ivanildo Souza está ligado com a gente em Japaratuba, Sergipe. Alô, população de Japaratuba. E ele fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. E aí ele relata: eu tenho bico de papagaio e estou impossibilitado de fazer qualquer tipo de serviço pesado. Até a minha perna, doutor, ficou dormente. Ele está aqui compartilhando com a gente. E ele pergunta: isso é comum? Qual o diagnóstico para cuidar da coluna? E tem cura? Então, com relação ao bico de papagaio propriamente dito, a maioria das pessoas a partir dos 50 anos vão ter o bico de papagaio. Está relacionado ao desgaste da própria coluna. Agora, um sinal que é um sinal de alerta, Tamires, é a questão dessa dor que está irradiando para a perna. Como eu disse, a partir do momento que você tem uma dor irradiando, a gente tem que investigar porque isso pode ser uma discopatia e uma compressão do nervo, propriamente dito. Então, se tiver a compressão do nervo, é um tratamento que, digamos assim, é um caso mais delicado. Pode ser que precise de alguma intervenção com bloqueio ou até cirúrgica. Porém, se não tiver esse comprometimento do nervo, na grande maioria das vezes, uma reabilitação com uma boa fisioterapia, o uso de compressas mornas, a correção dos fatores desencadeantes, geralmente são suficientes. Olha, tem uma outra pergunta aqui da telespectadora Valmira. Valmira Barros está interagindo com a gente no bairro Bugio, aqui na capital, e ela pergunta: há meses atrás eu tive dores terríveis na coluna. Depois de um tempo essas dores sumiram. E aí ela pergunta: será que essas dores têm surgido por causa das minhas constantes caminhadas matinais? Então, a caminhada matinal propriamente dita não vai fazer mal. O que pode estar fazendo mal é o desequilíbrio da musculatura. Então, no caso, seria interessante avaliar com um especialista, com um ortopedista, para ver justamente se, no caso, essa queixa teria algum diagnóstico mais específico ou seria mais da sua postura do dia a dia. Uma boa opção é você realizar alguns alongamentos em outros horários, por exemplo, à noite, uma atividade, por exemplo, como Pilates é excelente, ou até uma academia mesmo, que no caso ajuda a fortalecer a região, equilibrar a musculatura do tronco para justamente evitar essas dores. Tem a Gelsa Teles, está ligadinho com a gente em Capela. Alô, população capelense, dando aquela audiência bem cedinho. E aí a telespectadora fala assim: os dedos dos meus pés, eles ficam constantemente dormentes e ela sente incômodo também na coluna. O que seria isso? Então, o primeiro passo é tentar associar se a dor da coluna tem relação com essa dormência dos pés. Pode acontecer, sim. Uma compressão nervosa alta pode gerar, sim, no caso, a partir do local onde comprime o nervo, ele pode ter todo aquele trajeto do nervo comprometido e pode gerar uma dormência, assim, na região dos dedos dos pés. O importante é relacionar se o momento da dor, o movimento da coluna tem relação com o desencadeamento dessa dormência e também avaliar o exame de imagem, que no caso, nesse caso, como tem irradiação, o ideal mesmo seria fazer uma ressonância para poder fazer uma avaliação inicial. Entendi, doutor. Vamos a mais perguntas aqui no telão, a população sempre participando. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Eu me chamo David.
Me chamo David Barbosa. Eu gostaria de saber a diferença entre dor crônica e a dor nas costas normal, porque eu já vi acontecer de algumas pessoas se tratarem dor nas costas como se fossem crônicas. Então, com relação a essa questão de crônica ou aguda, está mais relacionada ao tempo. Se essa dor já tem mais de 3 meses, a gente considera ela crônica. Por quê? Porque a gente sabe que a partir de um dado momento, a gente vai gerar numa certa região do cérebro uma localização onde vai lembrar dessa dor. Então essa dor vai ficar, digamos assim, mais fácil de aparecer. A partir do momento que qualquer mecanismo estimule essa região, o cérebro já vai dar informação dizendo, olha, quando eu senti isso, eu senti dor. Então ele já dispara o gatilho de dor e a pessoa tende a sentir a dor, digamos assim, mais fácil. Então é importante tratar quando essa dor cronifica. Por isso que eu falei a importância da gente ter um diagnóstico precoce, começar um tratamento adequado, justamente para prevenir as novas crises. Porque a partir do momento que a gente tem uma dor crônica, a gente vai ter que passar por um processo de sensibilização dessa dor, controle dessa dor, e é um tratamento, digamos assim, mais longo e mais trabalhoso, digamos assim, para o paciente. Tem mais participações aqui no WhatsApp do Balanço Geral. O Carmelito, ele fala que tem hérnia de disco na coluna vertebral, com dormência nos dedos também da mão direita. Hérnia de disco tem cura? Ele pergunta. Então, a hérnia de disco em si, ela tem tratamento sim. A hérnia de disco lombar, ela costuma gerar irradiação para membros inferiores. Porém, a hérnia de disco cervical, essa sim pode ter relação com os membros superiores. É mais por conta da região da saída das inervações. A hérnia de disco ela vai ter o tratamento. Esse tratamento pode ser conservador, quando a gente não tem uma compressão direta do nervo, ou ela pode ser cirúrgica, quando já tem essa compressão. Um exame que ajuda bastante a gente é a eletroneuromiografia de membros, tanto dos membros superiores para uma hérnia cervical, quanto dos membros inferiores para uma hérnia lombar. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, seus esclarecimentos com a gente. Excelente dia para você. Muito obrigado, eu que agradeço, me coloco à disposição. Foi um prazer. Prazer foi nosso recebê-lo aqui. Obrigada. Muito obrigado. Um bom dia.